E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Ivana Gibara do Two Team Podcast, hoje aqui com você para continuar a leitura do livro O Vinho Novo é Melhor, de Robert Thom. Espero que você aproveite essa leitura. Vamos começar? Capítulo 20. Viagem Fantástica. Era bom estar em Londres outra vez. Eu havia terminado outra viagem de pregações e estava ansioso por chegar a casa. Tinha combinado conversar rapidamente com um amigo e pegar um avião para Cape Town no dia seguinte. Como estava sem dinheiro, resolvi mais uma vez mencionar esse fato ao Senhor. Fechando-me em meu quarto, falei ao Senhor da difícil situação que estava enfrentando e de como eu estava dependendo dele para abrir-me um caminho. Todas as ofertas recebidas pelo meu trabalho nas pregações já haviam sido depositadas no banco e assim enviadas para a África do Sul, e as ofertas feitas para o meu uso pessoal já se haviam esgotado. Enquanto estava orando, senti uma forte impressão de que devia modificar meus planos. Em vez de tomar um avião pela manhã, eu devia viajar para casa na tarde seguinte, em um navio Union Castle. Senhor, objetei, isso vai demorar mais 2 semanas. Mas os meus caminhos não são os seus caminhos, replicou ele. Tenho serviço para você naquele navio, como você logo verá. Está bem, Senhor, respondi. Tu conheces melhor. E me larguei na cama para relaxar um pouco. Por longo tempo, ali fiquei imaginando que tarefa tinha Deus para mim naquele navio. Era muito natural que os meus pensamentos se voltassem para Smith Wigglesworth, o grande pregador bombeiro que Deus usou certa vez para, entre outras coisas, provocar um reavivamento no navio de passageiros. Lembrei-me claramente do incidente, pois me fora relatado pouco depois da minha conversão por Jim Salter, genro de Smith Wigglesworth. Smith estava em um grande navio viajando de Southampton para Cape Town. E o que não deixa de ser interessante, segundo me disse Jimmy, era um navio de propriedade da Union Castle Steamship Company e por ela operado. Quando algumas pessoas souberam que tinha um famoso evangelista a bordo, convidaram-no a participar em um concerto no navio. Bem, uma das coisas mais indecentes do mundo naqueles dias era um concerto no navio. Além do limite de 5 quilômetros, tudo era permitido. Smith suspeitou que eles estavam tramando alguma gozação, pois todo mundo sabia que ele não podia cantar uma nota e nem mesmo era capaz de pronunciar seus Hs. Mas, como já havia sido ridicularizado antes, resolveu aproveitar a oportunidade para dar um pequeno testemunho. Está certo, disse ele. Tomarei parte com 2 condições. Primeira, apresentarei o primeiro número do programa e segunda, vocês me permitirão cantar. Eu me pergunto, o que irá ele cantar? Disse uma senhora. Que tal Holy, Holy, Holy? Sugeriu uma camarada fazendo piada. Trata-se da palavra holy, santo, sem o H inicial que o pregador não conseguia pronunciar, já que o H é aspirado. Isso mesmo, em todos os tons, acrescentou outro, provocando a maior hilaridade. Mas, enfim, a noite do concerto chegou e o grande Smith Wigglesworth cantou Conta-me a História de Cristo para um auditório de 1.500 pessoas. A unção do Espírito Santo veio sobre ele, ele cantou como jamais cantara antes. Quando terminou o hino, o silêncio daquela multidão era total e ele começou a pregar. O poder do Espírito caiu sobre o povo e Smith Wigglesworth conseguiu um reavivamento a bordo daquele navio que durou pelo resto da viagem. Deitado ali, pensando acerca desse incidente, orei. Senhor, podes usar-me desta maneira? E Deus disse, amanhã de tarde viajarás naquele navio, e eu darei a você um reavivamento como o que dei a Smith Wigglesworth. Olhei para o relógio. Era 1h da tarde. Desci rapidamente as escadas, falei ao meu amigo acerca da mudança de planos e me dirigi ao escritório da Union Castle Steamship Company para tentar conseguir uma passagem. Caminhei para aquele escritório sem dinheiro algum no bolso. Tive de esperar na fila para falar ao Sr. Osborne, o agente de viagem. Sr. Osborne, falei quando chegou minha vez. Desejo embarcar no navio que zarpa amanhã de tarde de Southampton para Cape Town, de Stirling Castle. Senhor, respondeu ele, tenho 300 pessoas na lista de espera para aquele navio. Receio que não haja esperança. Mas apenas acrescente meu nome à lista, sim? Insisti. Deus me disse que eu devo viajar naquele paquete. Mas eu já lhe disse, não tenha vã esperança. Sr. Osborne, disse eu com um sorriso, estarei naquele navio. Nunca, retrucou ele, não há jeito. Apesar disso, relutantemente, ele acrescentou meu nome à lista e resmungou algo não muito lisonjeiro.
Justamente nesse instante ouvi uma voz apregoando, chamando o reverendo Robert Tom, chamando o reverendo Robert Tom. Voltei-me e vi um rapazinho que tinha menos de 1,5 metro de altura, vestido com o uniforme da British Overseas Cable. Puxando-o pelo cotovelo, falei, eu sou o reverendo Robert Tom. Um telegrama para o senhor, disse ele, entregando-me o envelope. Obrigado, respondi um tanto encabulado, pois eu não tinha dinheiro bastante para lhe dar uma gorjeta. Quando abri o envelope, dentro dele, para o meu espanto, estava um cabograma com uma ordem de pagamento no valor de $200. Fora enviado por alguns amigos de Spencerville, Ohio. Voltei-me rapidamente para o agente de viagem e perguntei, Sr. Osborne, qual é o preço da passagem para a África do Sul? Sem piscar um olho, ele respondeu, na classe turista custa $200. Bem, não é espantoso? Exclamei, empurrando o cabograma por cima do balcão. Acabo de receber esse cabograma garantindo o pagamento desta quantia. Ele o pegou e o examinou, olhando por cima dos seus óculos de aro de ouro. Sim, $200, resmungou ele. Não é maravilhoso? Falei exultante. Aquele pessoal não fazia ideia do quanto eu preciso desse dinheiro. Mas o dinheiro não é seu, replicou ele, ainda examinando o cabograma. Não se faça de tolo, repliquei. Certamente que é. Desculpe-me, senhor. Se olhar mais atentamente, verá que esta ordem é pagável à Union Castle Steamship Company. De fato, quando examinei novamente, verifiquei que tinha havido um engano no endereçamento. A autorização era para pagar $200 ao destinatário e Union Castle Steamship Company, ao cuidado do reverendo Robert Tom, Bond Street, Londres, WC1, Inglaterra. Como o senhor está vendo, observou o agente. Legalmente esse dinheiro pertence à Union Castle Steamship Company. Sim, estou vendo isto, falei, mas o que é que o senhor está tentando dizer-me? Ora, simplesmente que esse dinheiro tem de ser lançado em nossos livros e ser depositado em nosso banco. Não posso pagar-lhe esse dinheiro enquanto não for autorizado a fazê-lo. E, nesse tempo, o que faço eu? Isso não sei, senhor, mas esse dinheiro terá de seguir pelos canais competentes, o que vai levar 1 ou 2 dias. Eu estava aturdido. O que eu ia fazer agora? Detive-me ali em silêncio por uns instantes. Por fim falei, bem, Sr. Osborne, vá em frente e encaminhe o cabograma. Enquanto isso, eu vou a Southampton e amanhã à tarde estarei a bordo deste navio. Ah, não, o senhor não estará, bufou ele em resposta. Oh, sim, estarei, respondi sorrindo. Deus me disse que estarei naquele navio. O senhor está perdendo seu tempo, Sr. Tom, replicou ele enfadado. E o meu também. Passe bem, senhor. Naquela tarde, voltei à casa do meu amigo com a certeza de que Deus ia desfazer aquela embrulhada e pôr em ação seu propósito. Já à noite, meu amigo me disse o quanto apreciava meu ministério e me deu alguns $, no envelope. Ao ver o quanto somavam, constatei que era justamente o suficiente para pagar minha passagem de trem a Southampton. Assim, no dia seguinte, viajava rumo ao sul com destino a Southampton, cerca de 250 quilômetros de distância. O navio devia zarpar às 4 horas naquela tarde. Às 2 horas dirigi-me aos postos da alfândega e pus minhas malas sob a inicial T. Pelo certo, eu sabia que a viagem era impossível. Não havia nenhum indício de que eu conseguiria embarcar naquele navio, mas a fé é a convicção de fatos que se não veem. Por isso fui em frente e me movimentei como um passageiro. Dirigindo-me à mesa, comecei a preparar todos os documentos necessários para a fiscalização das autoridades da imigração. Estava ali escrevendo quando um guarda de segurança se dirigiu a mim. Seu nome, senhor? Reverendo Robert Tom, respondi. Robert Tom? Meu velho, estiveram apregoando seu nome por toda a última hora. Estiveram? Sim, pegue toda a sua bagagem e suba para bordo, dirigindo-se à sala de descanso dos turistas. Era de lá que o estavam chamando. Obrigada, senhor, respondi, juntando todos os meus papéis e malas e me encaminhando para a prancha de embarque tão depressa quanto podia. Quando saí do cais rumo ao navio, havia mais de 300 pessoas esperando para entrar a bordo, embora faltasse ainda 1 hora para que fosse permitida a entrada de alguém no convés. Com licença, fui falando enquanto, com os cotovelos, abria caminho através da multidão. Com licença, por favor. Sinto muito, senhora. Com licença, senhor. Tenho certeza de que deviam estar admirados acerca de quem era eu e com que direito embarcava naquele navio antes de algum outro. Quando entrei na sala de descanso dos turistas, lá estava o comissário de bordo assentado em uma mesa, enchendo alguns formulários. Reverendo Robert Tom, senhor, falei.
Reverendo, disse ele, nós o estivemos chamando. Onde o senhor estava? Bem, confiadamente falei, levei um bocado de tempo para chegar aqui, mas aqui estou. De que se trata? Senhor, tivemos um cancelamento e por alguma razão desconhecida, embora o senhor estivesse no fim da lista de espera e eu nada soubesse a seu respeito, senti que devia dar-lhe o beliche. Muito bem, quanto custa? Perguntei. $200. Senhor, falei, já depositei esse dinheiro em seu escritório em Londres. Quer ter a bondade de telefonar ao seu agente, o Sr. Osborne? Vou telefonar, disse ele. Mas por que o senhor pagou adiantadamente quando ainda não tinha reserva do beliche? O Sr. Osborne explicará isso, respondi. Então, enquanto ele completava o chamado para Londres, eu disse baixinho, Senhor, isso é maravilhoso, mas há algo mais, não tenho dinheiro para pequenas despesas. Ficarei no mar durante 2 semanas e no trajeto terei de atravessar o Equador, no entanto não tenho dinheiro nem para uma garrafa de refrigerante. Se não é amolação, Senhor, podes conceder-me mais um milagre? Nesse momento, o comissário pendurou o fone. Tudo em ordem, disse ele. Dê-me apenas mais uns instantes para preparar seu recibo, e então o senhor pode seguir seu caminho. Tendo ele começado a escrever, parou de repente e me perguntou, o senhor é um reverendo autêntico? Sim, senhor, respondi. Ótimo, continuou ele. O senhor tem direito a um desconto de 10%. Vou devolver-lhe $20 agora mesmo. Está tudo em ordem? Louvado seja o Senhor, falei bem alto. Ele sorriu e acabou de fazer o recibo. 2 horas depois, o grande transatlântico fazia-se ao mar e lá ia eu a caminho de casa. Depois de 1 dia ou 2 sucando o Atlântico, comecei a pensar na promessa de Deus de conceder-me um reavivamento no mar, como diz Smith Wigglesworth. Orei fervorosamente pedindo orientação. E no nosso primeiro domingo no mar, fui pressionado a pedir permissão para realizar um culto naquela noite. O capitão era muito bondoso e me deu permissão para usar o salão onde os passageiros muitas vezes jogavam e bebiam. Ele mesmo providenciou para que o culto fosse anunciado pelos alto-falantes de bordo. Quando chegou a hora do culto, o salão estava tão cheio que não tínhamos condições para acomodar todos os presentes. Obtivemos a permissão para abrir as janelas do salão e instalar alto-falantes, de modo que os que ficassem no convés pudessem ouvir. Havia 1.500 pessoas a bordo e fui informado de que pelo menos 1.200 participaram da reunião. Um dos oficiais do navio dirigiu o culto. Depois de algum cântico e de se haver levantado uma coleta, fui apresentado. Preguei acerca da salvação por meio do sangue de Jesus. Senti uma grande unção naquela noite e quando fiz o apelo a homens e mulheres para que recebessem a Cristo, muitas pessoas vieram à frente e fizeram a oração do pecador. Depois do culto, o oficial me entregou o dinheiro arrecadado na coleta. Obrigada, senhor, falei, mas não preciso disso. Precisava tomar cuidado para não dar a impressão de que o dinheiro era o motivo para a pregação. Mas este é o privilégio do orador, senhor, replicou ele. Sempre damos a oferta arrecadada ao orador. Aprecio isso, respondi, mas o que eu vi esta noite, homens e mulheres recebendo a Cristo em pleno Oceano Atlântico, é a minha melhor recompensa pelo esforço feito. Isso é muito bonito, insistiu ele, mas diante da ordem do comissário do navio, devo insistir em que o senhor receba o dinheiro. Está certo, dê-me isso aqui, falei. Vou falar com o comissário a respeito disso. 1 minuto após, caminhei até a mesa do comissário e depus o dinheiro diante dele. O que é isso? Inquiriu ele. Isso é a oferta do culto dessa noite. Então ela é sua, replicou ele. Todas as ofertas são encaminhadas ao orador. Senhor comissário, respondi, aprecio muito isso, mas veja, eu sou ex-marinheiro e... Não me diga, ele interrompeu, o senhor foi marinheiro? Sim, senhor, disse eu sorrindo, e também muito bêbado. Agora o senhor poderia encaminhar essa oferta de 86 libras inglesas ao fundo de órfãos e viúvas de marinheiros? O senhor não pretende fazer isso, falou ele incrédulo. Pretendo sim, senhor. Fale-me ao seu respeito. Comecei então a testificar ante aquele comissário. Contei-lhe tudo a respeito dos anos de bebedeira na marinha e de como Jesus tinha transformado a minha vida. Falei-lhe dos muitos milagres que eu tinha visto ao redor do mundo. Ele sorveu cada palavra, piscando forte algumas vezes, no esforço de reter uma lágrima. Reverendo, falou ele depois que terminei, quero fazer alguma coisa pelo Senhor. Conhece aquele salão onde o Senhor falou esta noite? Eu lhe cedo pelo resto da viagem. Pode realizar cultos ali todas as noites se o senhor quiser. Foi exatamente o que eu fiz. Ao chegarmos a Cape Town, eu me sentia como Smith Wigglesworth II.
Então é isso, pessoal, terminamos mais um capítulo por aqui. Eu espero que você tenha sido muito abençoado. Logo mais teremos os nossos 2 últimos capítulos desse livro, eu tenho certeza que vai ser imperdível. Deus abençoe a sua vida e até mais. Tchau, tchau!